Acredito fielmente que o tempo de crescer a agência genérica passou, cara. Passou. Hoje não tem mais espaço para você ser genérico. Você tem que ser específico e solucionador de um mercado. E todo mercado tem dor. Então, rapaziada, beleza? No vídeo de hoje, vou responder algumas perguntinhas que a galera me enviou lá no Instagram. Então, se você quiser enviar uma pergunta para que eu responda aqui nos outros vídeos, o link vai estar aqui, em algum lugar aqui da tela do meu Instagram, o @, para vocês seguirem lá e fazer a pergunta quando eu abrir a caixinha. Fechou? Vamos lá, primeira pergunta. Sacardo Arthur perguntou: quais são as habilidades de um CEO? Acho que é isso que falta para minha empresa. Vamos lá. Primeiro, entender o conceito por base de CEO. Tá? Eu considero que, existem 3 níveis de CEO, de maneira geral. O CEO, que é daquela empresa que está começando, que ele é um cara também principalmente operador, ele ainda está ali na linha de frente, então não dá nem para considerar muito ainda um diretor, beleza? Tem um intermediário, que é aquele que controla a parte de operação de entrega de produto por parte da empresa. Então ele basicamente pega as entregas de produto e garante que aquilo esteja acontecendo de maneira precisa, de maneira direcional. E o terceiro nível, considero que seja um nível maior, é basicamente aquele CEO que controla todas as operações internas da empresa. Então ele vai enxergar setores, interligar processos de setores, interligar principalmente rotinas, rituais. Eu acho que esse é o CEO terceiro level ali, que está ao lado, braço direito do CEO. Então basicamente, quando a gente fala de CEO, na maioria das empresas, é aquele cara mais de operação, que cuida da operação mesmo, que atende o cliente, aquela parte de produtos. Quais são as principais habilidades que eu considero de um CEO? Na minha visão, primeiro, metodologias empresariais e metodologias ágeis. O cara precisa ser muito bom nisso, porque sem metodologia ágil, para guiar a gestão, ele não consegue alinhar todo mundo no mesmo polo. Então, se ele não consegue alinhar todo mundo no mesmo polo, no mesmo aspecto, no mesmo processo, ele não consegue nortear a empresa, criar padrão e criar escala. Então, ele precisa, necessariamente ter esse conhecimento de gestão, de metodologia, que eu acho que é muito importante. Um outro aspecto, uma habilidade muito importante vou colocar aqui como um diretor de operação, é conhecer muito bem aquilo que a empresa entrega, né? Ou o nicho que aquela agência entrega. Então vamos supor que é uma agência de clínicas odontológicas, por exemplo, mas ele precisa ter um conhecimento muito grande desse mercado, a níveis publicitários, a níveis de indicadores, dados, porque isso tudo vai ajudar ele a fundamentar produto, ajudar ele a fundamentar gestão, ajudar ele a fundamentar e orientar pessoas. Então ele precisa ter um conhecimento muito técnico e estratégico daquele nicho que ele está atendendo. E uma terceira habilidade, que eu considero uma habilidade muito importante, é a habilidade de liderança. Esse cara precisa ser muito bom em liderança, coordenar equipes, direcionar pessoas. Por quê? Normalmente, a área de operações, quando a gente fala de um CEO intermediário, vou colocar assim, naquela fase 2, é o setor que mais abrange em pessoas, é o que tem mais pessoas. Então, se ele não tiver uma liderança alinhada, não conseguir passar um norte realmente pro time dele, vai acabar que ele perde o time, perde a gestão e ele não consegue gerar resultados consistentes e de longo prazo. Então, para pontuar as 3 habilidades de um CEO, eu colocaria essas: conhecimento de metodologias ágeis, metodologias de processos, como o BPMN, a Lean Startup também, uma outra metodologia ágil. Bom, tem muitas outras no mercado que vocês conseguem pegar de referência e conseguem implementar. A outra habilidade seria liderança e a outra conhecimento técnico naquela empresa, naquela área ou nicho que o CEO está atuando. Tá? Então esses são os principais pontos. Dicas sobre gestão de pessoas e liderança. Você fez algum curso para botar em prática? Bom, vamos lá. A questão de curso eu sempre aprendi muito na prática, mas eu tive base, né? Eu já trabalhei em consultoria, que foi uma base muito importante na minha vida. Então lá eu aprendi muitos aspectos também de liderança, de contato com as pessoas. Isso é muito importante, ter esse approach, o líder tem que ter. Ele não pode passar a mão na cabeça das pessoas, é a primeira coisa. Eu acho que o líder que passa a mão na cabeça das pessoas, ele acha que tá fazendo bem, mas no final das contas ele tá fazendo mal para todo mundo, para a pessoa, para si mesmo e principalmente para a empresa. Então, é saber passar feedbacks, ter rotinas de reuniões, conversar, entender o time, direcionar, que é até uma coisa que até no livro Empresas Feitas para Vencer, o Jim Collins, ele comenta muito sobre essa questão da liderança. Em momentos ruins, o líder ele tem que olhar para o espelho. Em momentos bons, tem que olhar para a janela. Ou seja, cara, quando as coisas não estão bem dentro do time, o líder ele tem que se autorresponsabilizar.
porque ele é responsável pelas pessoas que estão naquele time, pelo treinamento das pessoas que estão naquele time, ou seja, no final das contas, ele é responsável pelo resultado daquele time. E quando o resultado tá bom, ele tem que olhar para a janela, para as pessoas que estão executando, porque foi aquele conjunto de fatores, aquelas pessoas que estavam construindo, que fizeram com que a gente atingisse e chegasse onde a gente precisava chegar. Então, cara, eu acho que liderança é algo que se estuda, mas se pratica muito também, tá? Eu acho que a melhor maneira, qualquer coisa na minha visão, a melhor forma de aprender realmente é fazendo. Boa, vamos lá. Vinícius Alves perguntou: o que você acha sobre não nichar pelo segmento de negócio, mas nichar por serviço? Vinícius, eu acredito que você acaba entrando no mesmo limbo de agência. A maioria das agências, elas têm o mesmo serviço, tráfego pago, mas se ela não nichar por um segmento de mercado, ela perde força, cara. Então, assim, depende muito do seu tipo de empresa, mas pegando de referência de agência, na minha visão, tem que nichar para o segmento de negócio. Acredito fielmente que o tempo de crescer a agência genérica passou, cara. Passou. Hoje não tem mais espaço para você ser genérico. Você tem que ser específico e solucionar a dor de um mercado. E todo mercado tem dor. Falta pessoas capacitadas para resolverem essa dor. Então, cara, é ilusão pensar que, poxa, eu poderia ter muito mais oportunidades se eu fosse genérico. Mas, na verdade, isso gera um efeito reverso. Na verdade, você perde oportunidades de crescimento porque você quer abraçar tudo. Então, você não é específico nos teus entregáveis, você não é específico no teu posicionamento, você não é específico nos teus anúncios. Então, isso acaba prejudicando mais do que auxiliando. Então você vira uma empresa genérica. E de empresas genéricas existem gigantes que provavelmente têm um posicionamento muito melhor do que o teu. Então é melhor abraçar uma fatia de mercado pequena e crescer muito nela. Não pequena, tá? Não tô falando pra você pegar uma fatia de mercado, 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, mas pegar uma fatia de mercado boa que você consiga trabalhar, que não é um contingente amplo, que são coisas extremamente diferentes. Então minha recomendação é nichar sempre. Niche tua agência. Mais uma pergunta aqui. O Start perguntou aqui: fala, Pedro, como controla a operação para dar resultado ao cliente? Guga, primeiro é tua empresa ter uma missão, cara, ter um direcionamento. Então a missão do nosso time é gerar pedidos para restaurantes. Então esse é o primeiro passo, né? Você ter uma cultura que gira em torno do resultado do teu cliente. Para além de uma cultura direcional para isso, cara, você precisa ter processos muito bem estabelecidos para que você consiga gerar resultados consistentes para os teus clientes. E quando eu falo de processos muito bem definidos, eu estou falando de processos de várias pessoas diferentes, desde gestores de tráfego, estrategistas, criadores. Essa galera tem que ter rotina e tem que ter um padrão modelo para que eles consigam seguir, adaptar para a realidade do cliente, realmente transformar o resultado. Então a gente tem um conhecimento muito vasto do ramo alimentício, gastronômico. Então nós angariamos essa base, tá? A título de exemplo, nós pegamos o conhecimento estratégico que a gente tem de todos os restaurantes que a gente acumula pelo Brasil, a gente cria modelos e padrões de crescimento baseado em subnichos, baseado em faturamento, em muitos outros aspectos, e a gente direciona por meio de treinamento e modelos para que seja seguido pelo nosso time. Então, eu acho que essa é uma das maneiras mais efetivas de você conseguir gerar resultado consistente para os seus clientes, né? Criar uma cultura e processos que sigam essa direção de gerar resultados consistentes e a longo prazo para o cliente. Então esse é o primeiro objetivo e aspecto. Boa? Vou responder mais um aqui. Pedro Henry perguntou: quais as dificuldades que você enfrentou no início sendo CEO? De maneira geral, Pedro, a principal dificuldade que eu enfrentei foi metodologia de criação e gestão de processos internos. Acredito que tenha sido a principal dificuldade, achar um modelo que realmente se encaixasse ao nosso tipo de empresa, ao nosso modelo de gestão, tá? Então eu acredito que essa tenha sido a principal dificuldade. Por quê? Você precisa entender que para você criar um processo para a tua empresa, tem que seguir 3 passos principais: pesquisa, ação e acompanhamento, de maneira geral. Claro que a gente pode entrar ali em outras metodologias, como Six Sigma. Não é o objetivo aqui entrar em metodologias complexas como essa. Mas de maneira geral, você precisa ter esses 3. Resumindo: pesquisa, ação e acompanhamento. E quando você cria um processo com a metodologia, por exemplo, e não acompanha, isso acaba ficando perdido na tua jornada. Está perdido na tua jornada, as pessoas, o time acaba não executando. Então essa foi uma das principais dificuldades que eu tive, principalmente como CEO: estabelecer bons processos, também
com maneiras de acompanhar. Então, existem algumas metodologias para acompanhar essa parte de produção e processo, como por exemplo PDCA, PDSA, que está inclusive atrelada ao Six Sigma, né? Mas de maneira geral, se você seguir esses 3 aspectos que eu passei, você já consegue resolver esse principal problema que eu tive. Beleza? Então, pessoal, essas foram as perguntas de hoje. Espero ter ajudado vocês a conseguir melhorar um pouco essa operação de agência e esclarecer alguns aspectos importantes. Curte aqui embaixo, compartilha e não esquece de enviar no Instagram algumas perguntas para eu responder no próximo vídeo. Fechou? E se você também tiver alguma pergunta que não foi respondida ou tiver alguma dúvida de alguma pergunta que eu respondi, manda aqui embaixo que eu vou ter o prazer de te responder aqui pelo vídeo. Fechou? Tamo junto. Valeu!